O Quarto de Jack é um dos filmes mais sensíveis e bem escritos que eu já vi sobre o assunto. Ele basicamente mostra como as pessoas, independente de idade ou gênero, conseguem superar algo ruim em suas vidas se elas se empenharem de verdade nisso. E o mais importante, mostra como elas precisam de ajuda nesse processo. Que não tem como uma pessoa lidar com algo muito ruim apenas sozinha. Ela precisa de um certo apoio de familiares, ou amigos, ou filho, de quem quer que seja. Ela precisa de um certo apoio. Que no caso do filme, é a mãe que precisa do apoio do filho e vice-versa. O filme começa apresentando uma mãe e um filho vividos por Brie Larson e Jacob Tremblay. No início, Jack tá fazendo aniversário de 5 anos. E esses dois, eles moram apenas em um quartinho pequeno, porque a mãe dele foi sequestrada por um homem já fazia 7 anos. E desde então, ela morava lá. E esse homem, ele estuprou ela, e ela acabou tendo um filho dele, que é o Jack. Na introdução do filme é mostrado o cotidiano deles, que consiste em fazer tudo dentro daquele quarto pequeno. E naquele quarto eles têm que dar um jeito de viver. Lá tem pia, privada, varal, tudo só naquele pequeno quarto. Só o que realmente é necessário para viver. Eles têm que se exercitar e fazer todas as atividades diárias em um lugar incrivelmente pequeno também. O que nisso a fotografia ajuda muito. Sempre com closes bem fechados, dando a sensação de que o lugar é, embora pequeno pra gente, de certa forma, como a gente tá assistindo na visão do Jack, é um pouco mais espaçoso do que realmente é. Isso tem um grande motivo. Pra Jack, como ele nasceu e morou a vida toda no quarto, o mundo inteiro pra ele é só aquele quarto. Que é o motivo da fotografia ser assim. Justamente por ser tudo, absolutamente tudo que o Jack conhece sobre o mundo. Usando o exemplo da televisão, ele acha que o que tá passando nela não é real. É apenas feito por outra pessoa que ele conhece. E a única outra pessoa que ele conhece é o sequestrador. As condições no lugar chegam a um nível insuportável e pelo Jack ter 5 anos, a mãe dele decide contar sobre o mundo fora do quarto, o que é um grande choque pra ele, tanto que na hora, ele não aceita a ideia de jeito nenhum. Se lembra que a Alice nem sempre estava no País das Maravilhas? Isso, e eu nem sempre vivi nesse quarto. Porém, depois ele acaba cedendo e eles combinam um plano pra ele conseguir escapar e chamar por alguém. E com esse plano dando certo, ele consegue fugir e pede ajuda por um homem. E essa cena é uma cena muito interessante e muito tensa ao mesmo tempo. É o tipo de cena que faz a gente ficar torcendo pela pessoa salvar, só que tá difícil. Ele chega a cair várias vezes tentando andar na grama de um quintal, de uma casa, porque ele simplesmente nunca pisou numa grama antes. E é simplesmente, imagina você passar 5 anos da sua vida sem nunca ter pisado numa grama. Então dá pra entender o motivo dele ter caído muitas vezes. Fora que ele não conseguia enxergar tão bem por causa do sol, que ele nunca tinha olhado diretamente pra algo com o brilho natural do sol. Mas ele consegue escapar. A polícia é chamada e eles encontram a mãe dele. Só que o sequestrador fugiu nesse processo. Após tudo isso, o Jack fica completamente exausto e ele e a mãe dele vão pra um hospital. A partir daí, cada cena é sobre o Jack conhecendo o mundo. E é tudo trabalhado de uma forma incrivelmente delicada e bonita. Agora com a câmera mostrando os lugares de um jeito mais aberto, demonstrando a liberdade, demonstrando a diferença de o lugar que ele conhecia, que é incrivelmente pequeno pro mundo inteiro que ele acabou de conhecer. O médico diz que o Jack deve tomar algumas precauções ao andar ao ar livre, como usar máscara, boné, óculos escuros, tudo isso porque ele vai levar tempo até ele se acostumar com o sol e até pelas bactérias comuns pelo ar, o que as bactérias são comuns pra gente que tivemos contato com elas desde pequeno, para o Jack já é mais perigoso. Ele não consegue conversar com ninguém além da mãe quando chega na casa dos seus avós, mas eles acabam sendo bem acolhedores e com o tempo, Jack vai confiando neles. Só que ainda é difícil ele se adaptar à nova realidade depois de passar os 5 primeiros anos de sua vida em um lugar fechado. A mãe dele acaba não suportando tanto julgamento e tanta pressão, principalmente dos repórteres, mas também de alguns membros da família, pelo Jack ser filho do sequestrador, tanto que ela acaba, pelo que eu entendi, tentando suicídio. Porém, o filme não confirma isso. Então pode ser que ela estava só tomando muito remédio por conta da pressão, mas ela não queria exatamente cometer o suicídio. Foi meio que sem pensar nas consequências de tomar tanto remédio. Porém, infelizmente, ela vai para a clínica
de reabilitação. E enquanto ela tá lá, o filme fica focando o tempo todo no Jack, cada vez mais se acostumando com o mundo. Ele chega até a fazer um amigo, mas quando sua mãe volta da clínica, ele já tá bem consigo mesmo. Confiante, saudável, ele já pode sair ao ar livre tranquilo. E ela acaba melhorando também, consideravelmente. E com a melhora dela, ela acaba permitindo-se aceitar a sua liberdade. O que antes ela não conseguia reconhecer, ela não conseguia aceitar a própria liberdade. Justamente, mas não só pela pressão de todas as pessoas em volta dela. E mesmo com ela estando fisicamente liberta do sequestrador, psicologicamente ela ainda estava presa. E nesse momento, depois que ela voltou da clínica de reabilitação, ela conseguiu se libertar. Por fim, os dois resolvem voltar na casa do sequestrador e dar uma olhada no antigo quarto em que eles ficavam, como uma forma de encarar o passado e fechar isso de uma vez por todas e aproveitar a liberdade dos dois. Quando eles vão lá, a câmera não usa o mesmo close do início do filme, mas sim colocando de certa forma no canto do quarto. Isso dá uma sensação de extrema realidade, do quão pequeno o quarto realmente era. E agora o Jack vê que o quarto era realmente muito pequeno. Agora que ele conhece o mundo afora, pra ele aquilo é completamente pequeno. Enfim, eles conseguem encarar tudo numa boa, demonstrando pra quem estiver assistindo que, embora passaram por momentos incrivelmente difíceis, sejam quão difíceis forem, ainda assim é possível superá-los com a ajuda de pessoas que os amam.